você que é uma profissional da área de ofício mesmo, explicar, eu acho interessante a gente voltar no tempo e entender um pouco da tua trajetória, assim. Qual foi ela desde os primeiros passos que você deu até os dias de hoje? Como é que você começou a trabalhar no cinema e no audiovisual? Então, na verdade, eu queria contar um pouco antes disso, porque eu nunca achei que eu fosse ser cineasta. Na verdade, sempre gostei de escrever. E tinha isso dentro de mim desde nova. Teve um concurso no colégio, acho que eu tinha 8 ou 9 anos, e pediram uma redação tal, que ia concorrer a alguma coisa. De repente, descobri que eu tinha ganhado um concurso da cidade inteira, de Ribeirão Preto. E eu tinha que ir para uma apresentação lá, uma premiação na cidade com o prefeito, uma onda. E eu, muito tímida, por isso que eu estou falando que é uma barreira para mim, mas hoje em dia eu estou bem melhor, sei trabalhar aí, encaro, né, que é a Uhum. realidade da vida é encarar, ter coragem para as coisas. Mas eu, há pouco tempo, eu assumi que eu sou uma pessoa mais introspectiva, então isso para mim está sendo legal também de desenvolver, me apresentar um pouco mais, assim, tanto que eu estou aqui com você, né? Então, assim, teve o concurso e eu não quis ir para o concurso. Minha mãe, você tem que ir, nananã. E desde pequena, não quero, porque eu vou ter que falar. O que eu faço? Chorei, esperneei e minha mãe acabou levando lá para o concurso. Então, tipo, sempre foi uma barreira. E desde nova despertei com essa questão de escrever. Como eu estava mais velha, eu passei por 3 faculdades antes de fazer faculdade de cinema. E porque sempre tive alimentado alguma coisa dentro de mim para o audiovisual. E só que é uma coisa para Uhum. pessoas que eu acho interessante, assim, para quem não é do cinema que está aqui ou que sirva essa live para pessoas, alunos, enfim, pessoas que acham que é impossível conquistar alguma coisa nesse meio, não é impossível. E, assim, eu nunca tive estrutura para pegar e falar assim, olha, eu preciso encarar o São Paulo ou Rio de Janeiro na minha vida para fazer o que eu gosto. E minha mãe não aceitava, porque eu sou a única filha, né? A única mulher. Tenho mais 2 irmãos, o Jefferson e o Bruno, que eu amo de paixão. Dá um jeito de convencer ela a me ajudar no início, para eu poder ir para o Rio para estudar. E, na verdade, eu fui com o intuito de estudar roteiro, para ser roteirista, porque era o que eu gostava. Eu não gostava de jornalismo, eu queria uma coisa mais ligada à dramaturgia. E então eu convenci minha mãe por cansaço mesmo. Acho que ela cansou dessa menina, encheu o saco dela, falou, vai, mas eu te dou um tempo aí para você arrumar um trabalho, eu não vou te apoiar muito, tal. Mandou, fui para o Rio de Janeiro, entrei na faculdade, comecei a estudar cinema, justamente para trabalhar com roteiro. Quando entrei no cinema, fui atrás de arrumar trabalho e consegui um estágio na Record. No meu estágio na Record, era a única coisa que tinha, e eu, assim, estava de paraquedas ali, entendendo tudo, quais eram as funções no cinema, produção, direção de arte, tudo, figurino, e eu estava tentando entender o que eu gostava ainda, né? Além de roteiro, além de gostar de roteiro, que era o que eu queria desenvolver. E aí o estágio era de continuidade, olha isso, era para ser estagiária Continuista. continuista. Aí eu entrei na Record nessa época, 2010, se não me engano. Foi logo quando eu fui para o Rio, 2010. Pouco tempo depois eu consegui esse estágio e comecei a ralar. Era faculdade e estágio. E aí eu falei, gente, vou aprender, né? Tá no meio de uma televisão, do nada, né? Enfim, fui, encarei, eu gostava muito. E por eu gostar de escrever, a continuidade, ela te faz ler muito, né? Capítulo, roteiro, e isso me faz você decupar cada cena de um jeito. E, e assim, me deu um ensinamento de televisão, quais são, como funciona tudo,
muito rápido, assim. E foi ótimo esse aprendizado. Só que eu achava que não era aquilo ali ainda que eu queria mais. E aí a Record mudou na época, começou a virar Casablanca, e aí mandou a galera toda embora, e eu fui mandada embora, e eu estava terminando de fazer faculdade de cinema. Acho que eu fui contratada depois na Record, virei assistente, e aí eu fui terminar a faculdade, faltava 6 meses para terminar a faculdade. Aí terminei, fiz, enfim, tudo que tinha que fazer, e aí eu falei, agora? Aí, no dia seguinte, eu juro que aconteceu isso. No dia seguinte que eu apresentei minha monografia, Apex, no dia seguinte, uma amiga me indicou para a mãe, uma amiga da faculdade me indicou para a mãe dela, Tereza Taide, ela chama, para que estava tendo uma vaga de estágio de produção. E eu falei, cara, e agora, né? E perguntei para um professor meu, mandei uma mensagem, professor, mas é produção, né? E vou começar tudo de novo, estágio, ganhando nada, tal. Ele falou assim, Giovana, às vezes a gente dá um passo atrás para a gente dar 2 na frente. Vai, encara. E assim, isso me deixa um pouco emocionada, porque foi aí que eu comecei, foi aí que eu entrei no cinema. Aí fui chamada para fazer, entrei no estágio das Canálias, que era a série da GNT, e ali foi início também de locação. Acho que na época quem fazia era a Maria Maria, se eu não me engano, a Maria Maria com a Bárbara. Maria Maria tá aí na live. E a Bárbara Legal. Isabela. E aí eu estava fazendo estágio de produção, ajudando tudo, fazendo tudo. E, de repente, precisavam de alguém para ajudar a produtora de locação. E aí falou, não tem dinheiro mais para pagar um outro produtor, um produtor de frente. Coloca a estagiária. Aí a estagiária aqui falou, vamos embora, né? Aí foi que eu fui ajudar a Bárbara. E assim, foi aí que eu comecei a fazer locação e trabalhar no cinema. Foi de uma vez, assim. E eu nem sabia direito como era a função do produtor de locação. E foi muito louco, assim, porque aconteceu tudo muito rápido, né? Depois desse estágio, eu fiz bem, foi com a Fernanda Polastri, a diretora de produção, e com a Bárbara Isabela, que era a produtora de locação. A Bárbara falava assim, Giovana, vai naquela rua e naquele bairro ali e fotografa todas as casas que você conseguir. Abre as casas, vê o que você consegue lá. E eu ia, e era uma barreira para mim, porque eu tinha que bater na casa da pessoa e falar assim, oi, quero filmar na tua casa. Posso transformar sua casa num cenário de cinema? Aí, meu Deus do céu. Que maravilha. Essa pessoa, eu era muito mais tímida, mas tipo, eu parava, juro, Bruno, eu parava na frente da casa e eu ficava assim uma meia hora. Eu fiquei, como que eu vou abordar essa pessoa? O que eu falo? Olha, eu quero transformar sua casa num cenário, como assim? E eu parava, ficava, meu Deus do céu, me ensina a falar, o que eu faço? Me ensina isso aí que eu não sei. Aí eu tinha que engolir, eu falei, eu preciso fazer o melhor trabalho. Eu sou capricorniana e eu sempre trabalho com perfeição e Eu dedicação. sei. E aí eu encarava e batia na casa das pessoas e andava o bairro inteiro, era uma onda. E eu falava assim, meu Deus do céu, tô acabada. Eu chegava em casa morta, assim. Só que eu chegava com, sei lá, todas as casas debaixo do braço para mandar para Bárbara, assim, era muito louco isso. Foi assim que eu surgi no cinema e na locação, como produtor de locação. Muito Agora, legal ouvir tua entenda história, aí. porque terminou, né? Porque eu não sei quando para, tá Uhum. dando uma travada aqui no vídeo às vezes, mas deu para acompanhar perfeitamente. Aliás, assim, certifica de que seu celular tá na tomada, porque com a live Ah, a bateria tá, né? Ótimo. Eu tava pensando aqui, né, construindo imagens o que você tá dizendo e contando a tua história, né? E porra, é muito legal ouvir, porque você é uma dessas pessoas que representa bem que
a indústria do cinema no Brasil, que está se fazendo, nesse momento, num declínio por conta, enfim, enfim, não vamos falar de política aqui, mas assim, você é uma representante clara de uma pessoa que é formada em cinema, né? E que começou a trabalhar como estagiária e que na sequência disso, cara, fez tipo, em 10 anos de profissão que você tem vários filmes de sucesso, tipo no Gogó do Paulinho. Tem trabalhos aí que vão vir, tipo Mets, né? Que eu acho que não tá Nessa é uma pronto série ainda, que ou tá? já foi. Já foi, né? Estreou já Aí estreou. você tem também Doidas e Santas. Aí você tem Socorro, Virei uma Garota. Aí você tem Os Farofeiros. Aí você tem Sai de Baixo Filme. Aí você fez O Vendedor de Sonhos. Aí você fez Tudo Acaba em Festa. Isso que vai faltar aqui, vai faltar. Mas o Candidato É, Honesto 2, Um Tio Quase Perfeito, Até que a Sorte nos Separe, acho que o 3, não foi? três. As Canalhas que você falou, o filme Três da verões. genial Sandra Kogut, que eu acho todos os filmes dela incríveis, Dueto, e por aí vai, né? É uma representante clara, assim, do que exatamente o que você falou. Não fique pensando que não é possível, porque é. Você começou a contar a tua história falando isso, né? E fazendo só uma ponderação com a locação, que você falou, cara, vou bater na casa e explicar para ela que preciso transformar num cenário. Para quem não trabalha na área, porque assim, a locação ela vem crua. O cenário que você vê no filme ali, ele é todo montado dentro da locação. Todos os objetos são levados. Claro que às vezes se aproveita alguma coisa, mas tem intervenção Depende. cenográfica. Depende muito, né? E mais do que o cenário, esse cenário vai junto com algo que quando a pessoa, depois que aceitou que a casa dela se transformasse numa locação e virasse cenário, não teve um caso que eu vivi na vida que a pessoa não ficou com aquele olhar de susto ou de fascínio, porque são 40 pessoas transitando na casa e fora isso é cabo, é refletor, se tem lugar para prender em cima, vão prender, é barracuda, então É, é uma loucura assim mesmo. é É muita muito coisa, doido, né? cara. E assim, Mas é você falou importante uma falar disso. coisa e eu vou só Ah, interromper aqui, porque eu preciso defender a minha classe. Às vezes a locação a gente encontra pronta, e aí vem o Danizinho, meu amor, e fala: só vou mexer aqui, não quero mexer em muita coisa. Olha esses ladrilhos, olha esses objetos, olha essa parede, essa textura, aquela infiltração é maravilhosa, olha esse piso. E assim, às vezes a gente se, às vezes não, a gente se esforça muito para conseguir trazer coisas novas, legais, inéditas, com muito valor de produção e produção de arte, né? Então, acho que uhum, é exatamente por isso que eu vou aqui algumas vezes defender a minha função no sentido de mostrar até para os produtores que estão aí, meus amigos de profissão, que a gente faz muita coisa dentro de um filme, dentro de um produto, de uma série, uma novela. Somos os olhos dos diretores. É isso que eu penso todas as vezes que eu vou procurar uma locação, Bruno. Eu falo assim, na verdade, o processo, que eu acho que tem um processo todo, né? Ler o roteiro, entender o brief, enfim, e depois procurar esses lugares, né? E assim, todas as vezes que eu saio na rua, para campo, para pesquisar os lugares, as locações, eu sempre penso assim, essa locação, será que é essa o briefing que o diretor quer? Será que é esse lugar? Será que é exatamente isso? E eu sempre tento pensar o que agradaria o diretor, assim, como se o filme fosse meu, como se o olhar fosse meu. Eu estou satisfeita com esse lugar? Não, não estou. uhum, Então, eu vou procurar mais. Vou apresentar, é uma opção, mas eu vou procurar mais. Então, isso são características, né,
que tornam uma valorização no que a gente faz, né? No que somos, no que é a nossa função aí para a criatividade. E depois a gente vai falar sobre fazer funcionar também, né? Que isso é difícil pra caramba. Muito bem ponderado, embora seja uma resposta típica de uma capricorniana, essa aí, que é a que preza pelo primor mesmo das locações, pela organização extrema. Bom, eu te entendo aí. Isso tem a ver com o que a Bia reportou, a gente vai ouvir daqui a pouco, agora já acabei de falando que é a Bia. Mas enfim, a Bianca Paranhos mandou um áudio elogiando você, a gente vai ouvir daqui a pouco, mas eu entendo você porque eu tenho ascendente em Capricórnio, eu sou exatamente assim. Claro que no outro ofício, ou nos outros, mas eu entendo e qualquer... Vai falando aí, porque realmente quem tem que ensinar aqui hoje e explicar como é que é em cada detalhe é você. Agora, vi gente já escrevendo aqui, Daniel Flaxman, falando que isso é a parte criativa do produtor de locação, entender o roteiro e conhecer os personagens. E aí eu estendo também para uma coisa que eu acho que deve ser você trabalhando com uma equipe também, que você sabe como o diretor de arte pensa. O caso do Daniel, que vocês já trabalharam juntos. O Paulão, que é um diretor de produção, e ao mesmo tempo platô, e vocês vai chegar ali na frente que isso vai converger, né? O trabalho que você entrega, olha aí, o coraçãozinho para os dois aí. Então facilita também o trabalho, porque você sabe como é que é a entrega que eles gostam, né? E mais, assim, é por isso que na carta eu resolvi botar ali um momento em que eu falo assim, que se vocês encontram algum lugar genial, mesmo que ele seja uma locação que não é exatamente a solicitada, você traz, não é, Giovana? Possivelmente, assim. Leva como opção, se você vislumbra algo. Que é muito comum também você na pesquisa, se deparar com uma locação diferente, mas que é perfeitamente adaptada para algum outro cenário. Sei lá, você tem que procurar uma casa e você encontra um galpão. E esse galpão é incrível para você fazer uma delegacia, sei lá, cenografada. Por exemplo, sempre assim. Isso acontece demais no trabalho, né? Sim, com certeza. E aí é a arte também do... É a arte de transformar. Eu publiquei umas fotos do dueto esses dias, que é exatamente isso, a gente transforma São Paulo no Rio de Janeiro e vice-versa, né? Vamos dizer, a gente traz a Itália, eu fiz Bariloche no Rio de Janeiro e, enfim, é uma loucura, assim, né? Porque tem isso também, além de você ter que achar o lugar, às vezes esse lugar não existe de acordo com o que tem que ser exatamente. Então tem que se criar, tem que se adaptar, tem que se construir dentro de alguma locação, e aí você tem que observar, às vezes, detalhes desse lugar, né? Às vezes é uma profundidade que vai mostrar lá no final exatamente a janela que o diretor quer, por exemplo. Né? Então, tudo é adaptado, mas precisa se ter características para se transformar, assim. Mas é a arte de transformar os lugares. Isso é incrível, assim, né? Nunca ir para estúdio, para cinema, é mais difícil, né? A gente vai esporadicamente, assim, quando para a logística da produção é melhor, né? E para o orçamento do filme também cabe ir para uma locação, para um estúdio e adaptar aquele lugar. Mas o que você está dizendo? Não, depois eu falo, quando você terminar eu falo. É o Sabatini falando. Sabatini é produtor da Globo também. Exatamente. Na Não, Globo, mas é sensacional. existe, porque é o seguinte, a Globo, o Projac em Curicica, né? Então ele é longe dos lugares, né? E aí, diretor, às vezes, a TV, Globo, a gente não tem esse tempo de deslocamento, a gente não tem logística, se grava, sei lá, 3, 4, 5 frentes no mesmo dia. Isso que eu entrei agora na Globo, foi o primeiro trabalho que eu fiz na Globo, tá? Mas já entendi tudo isso. Então, o diretor às vezes fala, não, tem que achar aqui perto. Então, você tem que
o Sabatini falou, você tem que transformar Tóquio em Curicica, que é do lado do Projac. E aí é uma loucura, assim, e eles querem, a gente tem que dar um jeito, nem que seja, sei lá, a árvore que está ali no meio tem que ser aquela árvore do Japão, enfim, né? Sei lá de onde, característica, senão a gente manda plantar naquele lugar ali próximo. É uma loucura, cara. É muita coisa, Bruno. A gente fica louca às vezes, sério. Tem Não, mas as dias que eu não respostas são muito durmo, é uma boas, eu loucura. sei bem. É normal, é por isso que eu usei a palavra obsessão ali na carta, porque é isso. É exatamente isso, né? É uma obsessão, vira uma obsessão. Mas a pergunta é boa, qual é a busca de locação mais desafiadora? E o Ricardo Sabatini falou, cara, o desafio é gravar Tóquio e em Curicica, porque realmente você tem que gravar em Curicica e a imagem final, né, a entrega é como se fosse Tóquio. E aí Paulão É, comentou aqui que no dueto você eu deu ia para a falar. produção a Itália no Rio de Janeiro. E às vezes assim, a gente não tem tempo de pesquisa, assim, né? Então você tem que, cara, é lá, não é possível, a vegetação é parecida, você tem que achar alguma coisa assim que encaixe, assim, né? Obviamente que vem o diretor e vem o Daniel, vem o diretor geral, enfim, ele olha e fala assim, realmente, aqui dá para fazer, porque a gente vai dar opção, na verdade, né? Quem são os diretores se a gente não der opção para ele da onde que está a Itália no Rio de Uhum. Janeiro? Onde que está Bariloche no Rio de Janeiro, né? Que foi um dos filmes que eu fiz também que foi difícil, assim. Tinha que achar o interior, já tinha o chalé em Bariloche e tinha que achar o interior do chalé no Rio, assim, com a janela, com a profundidade da lareira, ter uma lareira, enfim, características assim que às vezes você olha e fala assim, meu, não vai rolar, vai ser difícil, mas aí fala, eu sempre tenho dentro de mim assim, existe em algum lugar. Então vai, Giovana. Quando eu fico meio doida assim na cabeça, eu falo isso para mim, levanto, vou achar esse lugar. E é assim que funciona. Sim, isso me lembrou até uma história assim de, se eu não me engano, esse filme é o Luar Sob Parador. Não me pergunte quem é o produtor de locação, porque aí já é demais para mim. Até porque eu lembrei dela agora. Mas no Luar Sob Parador, eu lembro, a história que eu sei é que, acho que é o Luar Sob Parador, o diretor tinha uma locação que era a alma do negócio, a principal do filme, e ela tinha uma série de características que era muito difícil encontrar a casa. E o produtor de locação conseguiu encontrar a casa em Paraty, que não era onde eles iam filmar. Então, mas tinha Uhum. um detalhe, essa casa tinha que estar na beira do mar. E aí ele falou, cara, a locação é tão incrível que eu vou trabalhar essa locação como se ela tivesse na frente do mar, só que a gente nunca vai ver o mar integrado a ela. E aí Uhum. eles trouxeram estratégias sonoras, o mar bate, as internas da casa aparecem, ele abre a porta de frente, o protagonista, e aí o contraplano disso é o mar e ele saindo para o mar, de tão forte que foi a Às locação. vezes, Né? às vezes tem Me isso, lembrei desse caso agora. às vezes não cabe na logística, né? E às vezes a gente tem essa opção maravilhosa e o filme não tem aquela grana para fazer, né? Porque tem a estrutura que tem que se levar, né? Tem 100 pessoas para você carregar, às vezes tem que hospedar a equipe toda, e isso gera um custo elevado no orçamento, né? Então, justamente por isso que temos que transformar a Itália no Rio de Janeiro. São Paulo é todo dia, tá? São Paulo, Brasília, Manaus, no Rio de Janeiro, isso aí é comum, assim, tipo, algum bairro do Rio É, tem acontece de característica tudo, né? de bairros aqui de Manaus, ou, enfim, do Ceará, qualquer lugar, assim. Isso é normal, mas, tipo, quando vem características de outros países dentro do Rio, assim, é muito louco, assim, tipo, é uma arte isso. É uma arte. É uma arte. E aqui, mas assim, voltando à pergunta ali para a gente não passar, pensando na Vai, tua trajetória, assim, qual sim. que é a locação mais difícil que você fez desses filmes, que teve o processo mais complicado, assim?
Sim, tem alguns filmes que são complicados, né? Eu sempre falo que o próximo, já falaram isso, mas o próximo filme sempre é o mais difícil, né? Todo filme que eu faço, eu falo, meu Deus do céu, esse filme é muito difícil. Como que eu vou fazer Uhum. isso? Mas sempre dá certo. Mas, por exemplo, Os Farofeiros foi um filme mega difícil, assim, porque ele tinha uma casa muito específica. E aí a casa falava praticamente, né? Então, você lendo o Uhum. roteiro, assim, eu imaginava essa casa, né, que se passava na região dos lagos, é uma turma lá, os amigos que vão passar o Réveillon fora, mas a casa por si só ela falava. E o cinema tem isso que eu acabei de falar, você não vai transformar essa casa no estúdio, né? Você tem que ir para locação, porque o exterior, principalmente, é o que enriquece o cinema, né, vamos dizer. Então, Uhum. enriquece cinema, não, enriquece tudo, né, na arte cinematográfica, né? Então, foi muito louco porque a produção queria que essa casa fosse dentro do Rio mesmo, no máximo em Ilha de Guaratiba, e aí eu lembro que era o meu primeiro trabalho, eu acho que diretamente assim com o Santucci, Roberto Santucci, o nome dele, do diretor. E ele Uhum. pediu, não, vamos achar aqui, deu as características da casa, tal, não, locação principal, vai atrás. Aí eu procurava no Rio, eu falei, meu, essa casa não existe aqui, porque não é só a casa, é o entorno, entendeu? O exterior todo, a andada do pessoal chegando na casa, a casa caindo aos pedaços. Então, eu falei, meu, não existe, não aqui. Até chamam uma coisa malemar dentro ali de Guaratiba, mas não era. E aí eu lembro que Uhum. eu mandei as fotos lá, enfim, para ele olhar das opções que tinha. E eu lembro que eu acordei assim com um e-mail assim, e ele, sim, não estava feliz com aquela situação daquelas casas. E aí eu liguei para a Cacala, que era a produtora, o meu amor da minha vida aí, ó, que tá aí me vendo, uma das Uhum. pessoas mais importantes na minha trajetória. E, enfim, falei, Cacau, tu já viu o e-mail Santucci? Ela, vou ver. Eu falei, beleza. Ainda bem que eu vi só de manhã, né? Aí tava lá, não tava feliz. Ela, não, vamos marcar a reunião, porque as casas eu vi, tem características sim do que ele falou, blá, blá, blá. Vamos marcar a reunião para amanhã. Eu falei, beleza. Aí eu, cara, onde é essa casa, né? Porque ainda o que que acontece comigo? Eu não sou do Rio de Janeiro, né? Como que eu me tornei Uhum. produtor de locação que eu não sou do Rio? E nunca tive ninguém no Rio. Ainda tem isso. Assim, fui 2 vezes para o Rio de Janeiro, passeio. Enfim, e aí eu falei, onde que é? Deve ser para a região dos lagos, não é porque a gente tem que descobrir. E aí eu falei, cara, eu tenho que arrumar uma estratégia para eu estar nessa reunião amanhã. Eu peguei pelo Google, foi exatamente isso que aconteceu. Eu peguei pelo Google e fiz um mapeamento, tirando prints das ruas e das casas, dos lugares, saindo do Rio, pegando a ponte Rio-Niterói, indo até Búzios e pegando opções de casa. E eu já caí em Maricá e falei, cara, é por aqui. Esse mapeamento, vamos dizer, aí, é exatamente aí. Dos lugares e fui preparada para a reunião, né? E aí, primeiro, chegamos lá, todo mundo tenso, eu tensa pra caramba. Eu falei, meu, não gostar de mim, eu tô ferrada, né? Porque cara, é assim, eu tenho um negócio dentro de mim, né? Se você não faz o seu trabalho bem, vem outro e faz, entendeu? E é assim, né? Uhum. E então eu tenho essa cobrança comigo. E o dono da produtora, o André Carreira também, maravilhoso. E a gente já deu, meu Deus do céu, eu tô muito tenso. Aí botou lá no telão, foi mostrar na hora o Santucci. É isso que eu quero, é isso, é essa cara, olha isso, olha aquilo, não sei o quê. Aí eu, caramba, olha isso, meu, tipo, Maravilhoso. é assim que funciona, sabe? Tipo, você não pode desistir, você tem que ir atrás mesmo, e você não pode esperar o dia seguinte. Eu tive que ter uma carta na manga, mesmo que eu não fui lá, né? E aí eu falei, olha, vamos lá, vamos tirar foto. Não, vamos amanhã lá. Aí ele ficou louco. Fomos lá e achamos a casa. E realmente, assim, era essa casa, era exatamente o que eu tenho dentro de mim. Os lugares já existem, a gente tem que achar esses lugares.
Você está explicando muito bem para quem não é da área. E para quem é da área, quem é produtor de locação e está aqui, se sente muito bem representado, porque é exatamente assim. Ó, o A gente que trabalha Rodriguinho. com cinema, a gente sabe, né? Agora, olha só. 57 minutos antes que caia. Foi rápido, não foi? Passa voando. Muito. Eu sugiro que a gente encerre para a gente vir com os filmes agora. Imagens dos trabalhos que você fez, que foram muitos. E aí a gente começa a próxima daqui 1 minutinho. Que Tá todo ótimo. mundo aí volte pra gente continuar. Pode ser? Tá bom. Vamos, volta aí, povo. Então, moçada.